Gratidão a todos vocês, gente, que tiraram um tempinho para estar me ouvindo agora, tá? Então, se vocês, como eu falei, forem sentindo, né, vão perguntando aí para no final eu parar e responder, tá? Ou se eu for vendo aqui, eu já posso ir respondendo também. Primeiro, né, por que que eu escolhi esse tema? Banhos de ervas revigorantes, banhos de ervas revigorem a sua energia. Eu usei meio que uma pegadinha, né? Porque a gente tem essa noção de que preciso de um banho de ervas para revigorar minha energia. Eu preciso de um banho de ervas para me sentir melhor. Só que quando a gente está falando, gente, de magia natural, quando a gente está falando de um trabalho como esse, que é muito profundo e extenso, essa parte do revigorar a energia é só uma pontinha do iceberg, né? Porque as ervas e as plantas, elas não atuam só revigorando a nossa energia, né? Então, isso é algo muito mais profundo, né? A gente está trabalhando com um campo desconhecido. O que é um campo desconhecido? É um campo que a gente não tem como medir, né? Eu vou tomar um banho de ervas, de tal erva, e eu vou ter determinada resposta, eu vou me sentir de determinada forma. Não. Porque a mesma pessoa, bom dia, Andréa, a mesma pessoa, ela pode usar o mesmo banho, fazer o mesmo banho e se sentir de formas muito diferentes. Por quê? Olha como isso é interessante, porque cada um vai ter exatamente aquilo que precisa naquele momento. Porque a natureza, ela tem uma sabedoria, né? Então, a natureza, ela age exatamente trazendo a vibração, a harmonia que a gente... Bom dia, Andréa. Que a gente precisa nesse momento, né? Então, isso é que é mais interessante trabalhar com magia. Então, por isso que a experimentação não adianta nada. Então, eu tenho um desafio para propor a vocês aqui no finalzinho dessa live, tá? Então, fiquem até o final, que vai ser bem legal o final, a nossa conexão com o oráculo. E aí, no final, eu vou propor um desafio para vocês, tá? Para que a gente possa trazer esse conhecimento para a vida. Não adianta vocês estarem aqui ouvindo, né? Às vezes com outras coisas para fazer e tudo, tá aqui ouvindo nesse momento só por ouvir, né? Então, é conhecimento para você usar na prática, tá? Então, de que maneira, então? Eu vou trazer aqui um resumo, né, gente? Porque é muita coisa. Então, dentro realmente da jornada de magia com ervas, né, que tá vindo por aí, e de um trabalho mais profundo, a gente tem como aprofundar mais. Mas aqui, nessa live de hoje, eu vou trazer um resumo, um bom resumo, que já dá para vocês irem aí fazendo muita magia. Tá? Então, eu gosto de apontar 3 caminhos pelas quais os banhos de ervas eles vão estar atuando em nós. Primeiro, a natureza, essa natureza sutil, essa vibração que tem nas plantas, ela vai nos ajudar a nos reconectar. Então, a nos trazer para o nosso centro, para o nosso presente. Então, as limpezas que a gente faz, o que a gente faz? Limpezas de miasmas, campos energéticos densos, negativos, tudo que está interferindo na nossa vida, tudo aquilo que está te fazendo ficar distante de você, né? Então, essa é a ideia. Então, quando a gente está olhando, né, para um pássaro ali com presença, para uma planta, tomando um banho de erva, tomando um chá com calma, o que a gente está fazendo? Resgatando essa nossa natureza, essa nossa presença, tá? Então, é o primeiro ponto onde as plantas elas vão trabalhar. O segundo ponto é o poder de transformação, o poder que a gente tem dentro da gente de acessar os nossos potenciais. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tô com uma vida muito parada, muita preguiça, eu tô sentindo desânimo, eu não consigo andar com meus projetos, não consigo ir para frente. A gente vai falar hoje aqui depois, né, de uma erva que é muito boa para ajudar a trazer as habilidades que a gente precisa para conseguir sair desse lugar, tá? E ativar um outro lugar dentro de nós. Então, lógico, nada é um milagre. A gente precisa muito querer, né? Querer e agir. Então, as plantas elas têm esse poder de fazer com que a gente tome consciência das sombras, daquilo que está nos estagnando, daquilo que está prejudicando a nossa vida e fazer essa transformação. É como se você toma um banho de ervas com intenção, com presença, né, trazendo aquela energia. E imagina, né, que aquela planta tem ali uma vibração. Imagina como fosse um ponto de luz.
e ele vai vasculhar todo o teu campo energético, né? E vai ativar exatamente aquele pontinho ali, ó, dentro de você, dentro do teu DNA espiritual, dentro do teu DNA energético, onde você tem exatamente aquela habilidade e virtude que você precisa para lidar com aquilo, né? Então imagina como isso é profundo, né? Não é uma coisa simples como a gente pensa e é muito sutil, né? A gente precisa experimentar e sentir, experimentar e perceber, experimentar e usufruir, tá? E o terceiro ponto, né, que elas atuam é nos dando autonomia, né? Por quê? Como é que um banho de ervas vai me dar autonomia, né? A magia natural, que é utilizar elementos da natureza para transformar algo que não tá bom em algo construtivo, ela vai nos trazer para um lugar de eu posso, né? Eu consigo. A natureza, ela é perfeita. Uma planta, ela tem a sua vibração e suas características específicas. Então, eu também vou acessar aquilo. A partir daquele contato e daquela abertura, eu vou acessar aquilo em mim. Eu posso cuidar de mim. Eu posso me dar o que eu preciso. Eu posso transformar a minha vida. E a gente começa a assumir esse papel de cuidador, né? Nosso, esse autocuidado. Quando eu me dou um tempo, quando eu estou fazendo para mim, preparando um banho, eu estou dizendo para mim mesma que eu tenho total condições de melhorar, seja lá o que eu quiser melhorar. Porque eu estou tomando uma ação para fazer isso e eu estou trazendo a energia da natureza que é muito, muito forte, né? Muito verdadeira para a minha vida. Então, tudo é possível dentro da magia natural. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, né, de acordo com os planos, né, mais profundos, que a gente sabe que a gente não tem controle sobre nada, mas a gente pode tudo o que a gente quiser. Uma coisa com certeza a gente pode, que é transformar nossa maneira de lidar e de enxergar as coisas, né? A gente às vezes não pode mudar a situação que está acontecendo, a coisa fora, mas a gente pode mudar como que a gente está lidando com aquilo, né? Então isso é bem importante. Então, o que é que eu vou trazer aqui, esse resuminho? Ok, Thelma, já entendi, né, por que é tão importante para mim essa conexão. Já entendi que não é um simples banho para recuperar minha energia, mas que essa revigoração da energia e o nosso equilíbrio, ele uma consequência, né? Então, é simplesmente uma consequência de tudo que essa magia ela é capaz de fazer, tá? Então, existem, gente, uma classificação simples, que é a do Adriano Camargo, tá? Que foi o meu mestre, com quem eu fiz o curso. Por quê? Por que eu falo sempre isso? Repito sempre isso. Porque existem muitas pessoas que estudam ervas, como eu falei, é algo que tem uma profundidade enorme e cada um tem uma maneira de entender, né? Mas ele trouxe uma classificação simples e eu gosto dessa classificação, que para trazer para vocês aqui é mais fácil de entender. Existem 3 categorias de plantas. Como assim 3 categorias de ervas? Isso depende do campo, isso é o campo de ação, onde que ela vai agir em você, de que forma que ela vai agir, tá? Cada planta, ela tem uma característica específica, mas existem grupos de plantas que elas vão atuar mais ou menos de uma determinada forma, tá? Então, por exemplo, eu tenho o primeiro grupo, que é o grupo de ervas quentes e agressivas. Quentes ou agressivas. Então, Thelma, então quer dizer que a erva é agressiva? Ela é agressiva no sentido de que ela tem um poder muito forte de limpeza, né? Então, ela limpa e neutraliza profundamente o nosso campo energético, tá? Então, esses acúmulos energéticos densos que a gente tem, né, do nosso dia a dia, de pensamentos, emoções, relações conturbadas. Estou com dificuldades para acessar a internet. As interações, né, do meio, a minha interação com as pessoas com quem eu convivo, tá? Então, tudo isso vai trazendo esses acúmulos energéticos, né? Coisas que a gente vai guardando, memórias ancestrais, né? Sensibilidade que a gente tem, às vezes, de captar o campo. E, principalmente, né, gente, o que a gente mesmo vai criando pra gente, com nossos pensamentos destrutivos, né? Que a gente sabe que muitos de nós acabam tendo essa tendência, né? Porque a gente vive num mundo muito dual. E por isso que é importante a gente sempre se trazer para o outro lado.
Então, essas são plantas, né, que você vai utilizar principalmente assim, poxa, eu acabei de conhecer as plantas, então eu acabei de saber que isso existe, né? Então, deixa eu observar como é que eu tô, né, para ver se eu tô precisando fazer uma limpeza mais profunda, né? Se eu tô precisando, se eu tô com muito pensamento, né? Se eu tô muito confuso, muito desanimado, muito perturbado, faz uma limpeza profunda, né? Porque é a primeira coisa para você neutralizar aquelas energias e conseguir ter um norte, tá? Então, eu vou falar dessas plantas um pouquinho mais adiante, tá? Vou dar 3 exemplos de cada um desses grupos aqui. Então, o segundo grupo que eu vou falar são as mornas ou equilibradoras, que o nome já diz, assim, é morna, né? Isso não tem a ver com a temperatura, tá, gente? É uma forma que ele encontrou de classificar de acordo com aquilo que a gente entende sobre o que é morno. O que é uma coisa morna? É uma coisa que nem vai queimar muito e nem uma coisa que tá fria, gelada. Ela é morna, é intermediária, né? É um caminho do meio, digamos assim. Então, as plantas mornas ou equilibradoras, elas vão justamente, são as plantas coringas, né? Que eu vou trazer 3 ervas coringas para você sempre ter em casa, tá? Que sempre, em qualquer situação, elas vão ser importantes, elas vão trazer um equilíbrio, vão ajudar nesse equilíbrio, tá? Então, elas são ervas que equilibram a nossa energia, que vão harmonizar os nossos chakras, os nossos centros energéticos, tá? E vão também fazer uma limpeza, mas é uma limpeza mais leve, uma limpeza mais suave, tá? Então, eu tenho o outro grupo, né, que é o grupo das ervas frias ou específicas, né? O nome já diz, são ervas que elas têm um poder específico. Elas vão atuar ali em um determinado campo muito específico, né? Por isso que a gente fala, eu vou utilizar, por exemplo, eu não vou falar sobre ele hoje aqui, mas o louro para prosperidade, a canela, vou soprar canela na minha casa no primeiro dia do mês, para o dinheiro entrar, para a prosperidade, porque são ervas que elas têm um magnetismo, né, que vai trazer em nós essa sensação de ser próspero. Elas vão trazer essa informação para o nosso campo, vão despertar, né, isso dentro de nós. E aí sim, dependendo das nossas ações, a gente vai trazer, né, essa prosperidade, atrair essa prosperidade para a nossa vida, de acordo com a necessidade de cada um, né, o merecimento de cada um, enfim. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre 9 plantas, né, 3 de cada uma dessas. Vocês, se tiver como pegar um lápis, uma caneta, ou mesmo no celular, vai anotando, né, para que no final você consiga fazer o desafio que eu vou propor, né, sem precisar assistir novamente. Ou se precisar assistir novamente também, vai ficar gravada se não der nenhuma interferência aqui, tá? Primeiro, vamos falar dessas ervas quentes. Gente, alguém tem alguma dúvida com relação a isso que eu falei antes de começar? Tá tudo ok? Vocês estão entendendo bem? Eu tô falando muito rápido? Como é que tá aí pra vocês? Dá um ok, quem tá me ouvindo. Que eu vou continuando aqui e espero que esteja tudo tranquilo pra vocês, tá? Mas dá um ok aí pra mim, que tá tudo bem, se tem alguma dúvida, que quer perguntar alguma coisa. Então, tá. As ervas quentes, vamos trazer 3, tá? Primeiro, ok, valeu, Emily. Casca de alho. Uma coisa que a gente sempre tem em casa, né? Casca de alho e casca de cebola. Hoje a gente vai falar sobre a casca de alho, né? Então, guarda as cascas, né, do alho. A casca de alho, ela é uma erva quente e agressiva que ela trabalha com vampirismo energético. Thelma, cruz credo, o que é vampirismo energético, né? Aquele famoso olhado, né? Aquele famoso, meu Deus do céu, saí de casa tão bem e voltei me sentindo completamente sugada, né? Então, lembrando aqui que, no meu entendimento, tudo o que acontece conosco é nossa responsabilidade, tá? Então, se eu mesmo, Thelma, que sou uma pessoa extremamente sensitiva, né? Isso acontece muito comigo. De repente estou bem, de repente tá um monte de pensamento, uma confusão, um desgaste energético intenso. Só que eu parei,
né? De achar que isso é por causa dos outros, sei lá, dos espíritos, do lugar, das pessoas. Não. Eu que tô precisando ali me trabalhar. Por que que eu tô me deixando drenar dessa forma? Né? Porque eu posso ter uma sensibilidade extrema, mas se eu tenho essa sensibilidade, eu tenho condições de aprender a lidar com ela, né? Porque eu não teria essa sensibilidade se eu não tivesse essa condição. Então, por que que eu tô nessa instabilidade? Então, eu pessoalmente trabalho muito isso na minha vida e ainda existe uma instabilidade muito grande, porque não é fácil, né? A gente vivendo na dualidade que a gente vive. Mas eu tô assumindo, tô fazendo o que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo aquilo que a natureza me ensina. Eu tô assumindo a responsabilidade. Ok, às vezes tá muito difícil, eu fico muito perturbada, muito confusa, com muita informação no meu campo. Mas eu vou me centrar, eu vou parar, eu vou tomar um banho de ervas, eu vou conversar com essa energia. Eu vou fazer o que for para poder não ficar à mercê dessas energias, não é isso? Então, isso é um trabalho diário. Não é fácil, mas é muito mais fácil a gente ficar culpando o mundo do que tomar responsabilidade, né? Então, estava falando aqui sobre a casca de alho e o vampirismo. Esse vampirismo a gente faz com as pessoas e as pessoas fazem com a gente o tempo todo. O negócio apagou aqui, não sei o que foi, mas espero que não seja nada. A gente faz com as pessoas e faz elas fazem com a gente o tempo todo. Que de repente você pensou alguma coisa de alguém, a pessoa pensou alguma coisa de você pisou no pé da pessoa, o ônibus está apertado. Enfim, seja o que for, a gente tá ali o tempo todo, né? Então ninguém é Buda ainda, né? Pelo menos se tiver algum Buda que me fale, e nem eu sou, né? Então a gente o tempo todo tá com essas interações. E muitas vezes uma relação, por exemplo, de mãe e filho, né? Uma relação onde a mãe ela quer no fundo o bem para o filho e o filho quer o bem para a mãe, existe um vampirismo, né? Onde a pessoa ela tá sugando a energia da outra sem perceber, às vezes emanando preocupações excessivas, né? Então, por exemplo, ai meu Deus, não quero que meu filho saia à noite porque é muito perigoso. Isso é um vampirismo, né? A gente com a mãe, meu Deus, minha mãe vai fazer um exame amanhã, eu não quero que dê nada errado, não sei o quê. É um vampirismo, né? Tô aqui brigando, sei lá, às vezes falando alto com o meu cachorro, fazendo o meu cachorro ficar agressivo por pura brincadeira minha, porque eu acho bonitinho, é um vampirismo, tá? Então vocês verem que o vampirismo está acontecendo o tempo todo. Claro que existe, né, aquilo que é muito mais denso do que isso que eu tô falando, né? Que é realmente alguém que emana uma energia densa para você de raiva, de ódio, uma relação acabada onde a pessoa ainda não conseguiu integrar aquilo e culpa você e pensa mal de você. Claro que existe isso, né? Então por isso que é importante a gente sempre estar atentos, inclusive se a gente não está vampirizando o outro, né? Então, sentiu isso, percebeu que está se vampirizando muito, que está nesse desequilíbrio, casca de alho, tá? É muito boa. Arruda, né? Eu procurei aqui plantas que sejam mais fáceis de encontrar, né? Porque tem muitas. Então, arruda é uma planta, gente, que ela ajuda muito, ela faz uma limpeza profunda também, né? A gente sabe que a arruda é muito conhecida, né? Inclusive realmente acontece, né? A gente compra uma arruda e de repente tem aquela coisa, recebi uma visita na minha casa, ou eu mesmo não estava muito bem, de repente, de uma hora para outra, a arruda murchou, né? Ela não viveu ali, ela fez o trabalho dela, ela fez uma limpeza energética. Isso às vezes pode acontecer, tá? E às vezes pode ser falta de cuidado também, né? Se bem que a arruda é uma planta que não gosta muito de mimimi, de muito cuidado não, só o básico, tá? Mas ela é uma planta que, além disso, ela ajuda a liberar o choro e a tristeza reprimida. O que é que esse choro e a tristeza reprimida ele faz com a gente? Desde a infância, lá, desde o útero da mãe, a gente sempre reprime tristezas, coisas que acontecem como a gente não gostaria. Sei lá, meus pais brigam, meus pais se separaram e eu não queria. Tudo aquilo que é assim, ó. Nossa, isso aconteceu, mas eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não queria que isso fosse dessa forma, né? Então, isso é uma repressão, coisa que você não aceita. E a gente vai, na medida do tempo, nos tornando, assim, pessoas frustradas, né? Então, eu já senti muita frustração na minha vida, né? De não conseguir as coisas que eu queria. Ainda tem momentos que eu sinto, óbvio, né? Que eu sou um ser humano. Mas aí, pelo menos agora, eu já começo a ter consciência e dizer, opa, peraí, né? Ó o caminho que eu tô indo aqui. O que é que eu tô querendo que a vida me dê, que as pessoas me deem, que eu não tô me dando.
Então isso é a frustração, é a gente ficar de birra, né? Nossa, eu afirmo muito isso, gente, e às vezes faço, né? Então é orar e vigiar, né? Então, uma coisa que você tá, se você sente que você é assim, né? Oi, Manu, há quanto tempo? Se você sente que você é assim, uma pessoa que pensa, ai, é meu sogro, ai, minha sogra, ai, meu amigo não fez isso por mim, ai, o que acontece muito, né? Fulano combinou de fazer isso comigo e me deixou na mão e não sei o que. Gente, vamos, né, soltar isso, vamos deixar desse mimimi. Assume a responsabilidade. O fato é, fulano, sei lá, marcou de me ajudar em determinada coisa e depois de última hora não pôde, não sei o que, não sei. Ok. Isso é o fato, é o que aconteceu. Fulano desistiu, não pôde, ok. Esse mimimi que a gente fica, ele não tem consideração comigo, ele é egoísta, às vezes pode até ser, né? Mas se tá te afetando nesse nível, a ponto de você se sentir tão incomodado, né, tão frustrado, é porque tem alguma coisa em você ali que você não tá se dando. Não é porque senão você, o que era que você ia fazer? Você ia ter a agilidade de dizer, ó, ok, eita, pô, às vezes até ia dizer, pô, fuleiragem, não esperava por essa. Mas tudo bem, o que é que eu posso fazer agora? E aí você vai em busca do que você pode fazer por você, já que você não vai ter mais aquela ajuda. E depois você vai com sinceridade falar, ó, fulana, eu me senti assim, assim, assim. Né? Vejam como é diferente, né? Eu ficar resmungando, botando a culpa em fulano, porque ele isso, porque ele aquilo. E eu tomar as rédeas e dizer, ok, né? O que eu posso fazer então, agora? Então, quem tá precisando trabalhar essas birras, esses mimimi que a gente tem, tá? Então, eu tô falando nesse nível aqui, não é falando que eu sou perfeita, não, muito pelo contrário, né? Eu sempre falo que eu ensino aquilo que eu vou buscando pra mim, tá? Então, sensação de frustração, tá precisando liberar isso e tomar as rédeas da tua vida, limpeza com arruda. Eucalipto. Eucalipto é uma planta maravilhosa para limpar traumas e bloqueios, tá? Então, aquilo que tá... Imagina que atrás de você tem uma linha do tempo, desde antes do útero da tua mãe, a forma como os teus ancestrais viviam, né? A história da tua família, as tuas histórias, as tuas experiências de alma. E tudo isso você vai carregando, 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 carregando. E você tá aqui agora, mas você tem tudo isso dentro de você. Né? Então, o eucalipto, às vezes a pessoa ela tem um medo, eu morro de medo de barata, eu morro de medo de sapo, e tipo, aquilo pra mim não tem muito sentido, não sei porque eu sinto aquele pavor, aquele horror. É um registro de memória celular, tá no teu corpo, né? E às vezes tá no teu campo energético de uma forma que você não consegue acessar conscientemente. Tá? Então, o eucalipto, quando a gente intenciona, ele vai ajudar a clarear isso e fazer essa limpeza, tá? Outra, a gente acabou agora de falar das 3 ervas quentes, né? Que a gente pode usar. Então, eucalipto, arruda e casca de alho. Anota aí, tá? Porque no final, você saber como que você vai fazer o desafio. Vamos falar das ervas mornas, né? Que são aquelas equilibradoras que é importante você sempre ter em casa. Seja um vasinho ou seja o que você compra no supermercado mesmo, né? Ou em lojas de casa de produto natural, ela seca, também pode ser, tá? Então, são ervas coringas, né? A erva mais coringa de todas é o manjericão. Né? Então, o manjericão é uma erva comum que a gente usa na cozinha, né? E que é uma planta que ela contém todas as vibrações necessárias para o equilíbrio do nosso campo energético, tá? Então, óbvio que ela trabalha isso de uma forma sutil, ela não faz essa limpeza profunda como o eucalipto, a arruda e a casca de alho, tá? Mas ela traz mais, ela é para ser utilizada mais depois dessas ervas, né? Quando a gente sente que precisa de uma limpeza mais profunda, faz primeiro um trabalho com erva quente e depois traz a energia do manjericão. Tá? Então ela vai equilibrar os chakras e é uma planta que nos ajuda assim a enxergar a verdade, né? Então é enxergar, pô, tô me sentindo assim, não sei o que tá acontecendo aqui dentro. Existe algo que tá oculto, né, ali que a gente não tá conseguindo ver e tá rodando, rodando, rodando no mesmo problema, sem conseguir resolver. Então o manjericão, né, inclusive dentro da nossa jornada, né, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, não hoje, mas em outro momento. O manjericão é a primeira planta guia que eu trago
dentro dessa jornada. Por quê? Porque a gente traz uma meditação com o manjericão para justamente ajudar a encontrar o que está oculto por trás daquela emoção que você está sentindo, tá? Então, ele ajuda a trazer essa verdade que está oculta, né? A enxergar o que está acontecendo. E quando a gente enxerga o que está acontecendo, a gente consegue enxergar também qual é a solução, tá? O alecrim, né? Alecrim também é uma erva coringa também, né? Então é uma planta muito boa para ser utilizada em qualquer preparo que você fizer. Mal nunca vai fazer, né? E ela é uma planta que ela vai trazer aquela característica da paz, da alegria, da vontade de viver, da autoexpressão, né? Da sua vontade de expressar quem você é no mundo, tá? Ela vai trazer também trabalho com a criança interior, né? Porque quando o alecrim também é uma planta que está dentro da jornada, né? A jornada magia das ervas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a tristeza com o alecrim. Ah, como assim trabalhar a tristeza? Porque a tristeza geralmente, né? O alecrim diz, a mensagem do alecrim é clara no seguinte: se a gente está se sentindo triste, deprimido, sem motivação, sem ânimo, é porque nós estamos afastados de quem realmente somos, da nossa natureza mais essencial, da nossa criança interior. Então, olha para a tua vida, se você está sentindo isso, e percebe o quanto você se afastou daquela criança, o quanto você se afastou daquela forma verdadeira de se expressar, de rir, de não ficar pensando o que os outros vão pensar, de fazer aquilo que você sente de fazer, que você não tinha medo de experimentar, né? Então, seja lá quais forem as suas características, né? Então, o alecrim ele traz um trabalho muito grande com relação a isso, tá? A lavanda, né? Eu amo lavanda, então tô até aqui com o óleo essencial da lavanda, né? Então eu não sou aromaterapeuta, mas o óleo essencial da lavanda, né? Ai, muito bom. É um óleo, é uma planta, na verdade, que eu acredito que não tem problema da pessoa usar, não vai ingerir, né? Mas utilizar no seu dia a dia normal. Por quê? Tanto ele quanto a planta, né? A lavanda ou alfazema, né? Ela é uma planta que ela vai nos ajudar a lidar com múltiplas funções, o excesso. Então, quem é aqui? Quem tá aqui nessa live? Que é mãe, pai, filho, cuide de mãe, cuide de pai, cuide de filho, trabalha, é empreendedor, empreendedora. Que a maioria não tem essa pessoa hoje em dia, eu acho que não tem múltiplas funções no seu dia a dia, né? E ela traz esse centramento de ajudar você a lidar com essas múltiplas coisas, né? De uma forma mais equilibrada, sem estar surtando, né? Então, ela ajuda nisso. E é uma erva feminina, né? Toda erva feminina, ela traz essa sabedoria interior, essa sabedoria de esperar, essa sabedoria de aquietar, de ter paciência para poder seguir, tá? Então, acabamos aqui as ervas mornas, né? Então, agora a gente vai para as ervas mornas que eu falei foi manjericão, lavanda e alecrim, tá? Tem muitas outras, muitas, mas não vou falar de tudo, né? Teria que ser realmente, nem dentro da jornada mesmo dá para falar de todas as plantas. Então, agora eu vou trazer o último grupo de ervas, que são as ervas frias ou específicas. Lembrando que a maioria das ervas que são mornas e equilibradoras, elas também são frias e específicas. Então, não é uma regra uma ser uma coisa e não ser outra, tá? Essas ervas frias são plantas que elas têm características mais específicas. Sabe aquela coisa que a gente tem me vê aí um banho, uma erva, uma coisa que me ajude a trabalhar o meu espiritual, ou me ajuda? Essas três eu tenho em casa, a Renata falou. Que bom, as mornas, né, Renata? São as coringas mesmo para a pessoa ter em casa. Maravilhoso. E aí, o que acontece? As frias, elas são plantas que elas vão atuar em determinados pontos específicos que a gente precisa. Por exemplo, o hibisco, né, que eu trouxe, é uma planta maravilhosa para utilizar para
elevar a autoestima, né? Na verdade, não é nem elevar a autoestima, é trazer mesmo pra gente essa sensação do que nós somos de verdade, é ativar em mim essa consciência para eu enxergar a minha beleza interior. Quando a gente enxerga a beleza que a gente tem aqui dentro, a gente expande isso para fora, né? Quando a gente tá bem, quando a gente tá se sentindo bem com a gente, em harmonia, a gente não se sente mais bonito, o nosso olhar fica mais vibrante, né? Então é isso que o hibisco ajuda a trazer, tá? E ele trabalha no campo das relações, né? Então por que que a gente fala, ele vai trabalhar a harmonia conjugal, a harmonia do casal, das relações e tal? Porque não tem como você estar bem com uma outra pessoa quando você não está bem consigo. Quando você está bem consigo, é muito mais fácil você conseguir enxergar a outra pessoa, né, de verdade. E você conseguir estar em harmonia ali, tá? Então, sempre lembrando que o amor próprio e essa autocompaixão é o primeiro passo para qualquer outra coisa, né? Então, o hibisco é essa planta, né, que vai trabalhar no campo das relações. E a primeira relação que você tem é com você, tá? O anis estrelado, né, que é aquela especiaria que a gente compra seca, ela que é em forma de uma estrelinha. Pronto, o anis estrelado, ele vai ajudar a trabalhar a nossa espiritualidade, né? Então, por exemplo, um dia que eu vou tirar para fazer um ritual, um dia que eu vou fazer meditação, um dia que eu tô precisando parar, quietar e conectar com a minha voz, assim, a minha sabedoria interior, com o divino, né, com a força da natureza, com aquilo que eu acredito, que eu preciso de uma orientação maior. Então, o que é que eu preciso nesse dia? Eu preciso limpar a interferência, né? Limpar tudo que tá aqui nesses chakras superiores que estão bloqueando, impedindo de ter essa ligação mais direta, né, com o divino, ter essa ligação mais direta com a nossa própria sabedoria, com o nosso eu superior, né, com a deusa, com Deus que tem dentro de nós. O anis estrelado, ele trabalha nesse canal, né, ajudando a trabalhar, a melhorar e a expandir esse canal de comunicação intuitivo, tá? Erva doce é uma planta que ela vai ajudar, ela tem uma energia masculina. Então, quando é que a gente está precisando de uma energia masculina na nossa vida? Quando a gente está com muita ideia, muita coisa na cabeça, até tem insight, até tem ideias, né? Mas não está conseguindo materializar. Está numa estagnação tão grande que não consegue colocar em prática, né, aquilo que a gente precisa para conseguir chegar até onde a gente quer, né? Então, a erva doce, ela vai trazer esse ânimo, essa coragem, essa ação para a gente conseguir seguir adiante, né? Então, ela vai despertar, estimular isso dentro da gente, tá? Então, encerrando, né, aqui as classificações, espero que todo mundo tenha anotado, né, para poder entender direitinho e usar, tá? Então, como que eu agora, Thelma, né, sabendo de tudo isso, como que eu vou fazer os banhos? Porque hoje a gente vai falar sobre banhos, né? Então, como eu vou fazer os banhos? Primeiro, se você é uma pessoa que organiza o seu tempo, que gosta de ter um tempo de autocuidado, que gosta de pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, tirar um momento do dia para cuidar de você, você vai fazer da seguinte forma. Prefira as ervas frescas sempre, não porque elas sejam superiores ou melhores, mas elas estão com uma energia ali mais viva, né? Mais ativa. Mas as ervas secas, elas vão trabalhar do mesmo jeito, tá? Mas se você tiver oportunidade de escolher, escolha as ervas frescas, tá? Até para você experimentar como que é. E aí, o que é que você vai fazer? Com as ervas frescas, você vai escolher, por exemplo, eu vou ver aqui o que foi que eu senti, anotei, ou você vai sentir mesmo, né? E eu tô precisando trabalhar, vamos dar um exemplo aqui prático, né? Eu tô precisando, deixa eu ver aqui o que Renata falou, foco, né? A erva doce, ela vai... Tem assim, o cravo da Índia, ele ajuda até, tem um pouco até mais dessa característica do foco, porque ele traz mais diminui um pouquinho essa mente mais acelerada, tá? Mas erva doce também, ele ajuda muito na questão da materialização, de você conseguir ter a ação, sabe? E, consequentemente, ajuda no foco, né? Emily, show. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui uma prática. Vamos entender. Eu quero que alguém me fale aí, alguém que tá aí na live, me fale de alguma coisa que, eu queria um banho
de acordo com o que a gente trabalhou aqui para determinada coisa, para eu ajudar você a escolher, tá? Então, vamos ver se alguém vai colocar aqui. Qualquer coisa que você sinta, né? E você colocar um banho para me ajudar com tal coisa, tá? Então, se vocês, eu vou falando aqui e se alguém colocar, eu vejo. Eu já tô escolhendo o que eu preciso, Renata disse. Então, pronto, vocês escolhem que fica melhor. Vocês já vão sentir e escolher o que vocês precisam. Vamos ver. Eu vou escolher então. Eu quero o banho da erva doce. Renata já escolheu, já sabe o banho que ela quer. A erva doce é maravilhosa. E pro chá também, Renata, trabalha assim, ó, do mesmo jeito, tá? E também ela é uma planta que traz também essa calma, a tranquilidade. Então não é você sair fazendo, sabe, as coisas que a gente que tem essa tendência a ser ansioso, né? Tem essa tendência de querer sair fazendo tudo, incompleto. É você fazer concentramento, né? Eu preciso dos 3 tipos de ervas. Como fazer? É exatamente isso que a gente vai fazer agora, Emily. Ajudar vocês a escolherem, tá? Eu preciso de tudo isso eu preciso. Né? A gente pensa logo assim, né? Mas a gente precisa mesmo, gente. Porque eu não canso de dizer, a gente vive no mundo dual, né? Mas o que é que eu vou fazer? Ok, o que eu preciso mais agora, nesse momento? Qual é a energia que eu preciso trazer para a minha vida? Qual é a magia que eu tô precisando nesse momento? E o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a observar e a sentir também, porque às vezes uma planta que me chama mais a atenção, eu nem sei que eu preciso daquela energia, mas se eu aprender a observar, eu vou começar a me conectar com aquela planta que eu preciso sem saber. Sem saber no nível do pensamento, né? Mas a sua sabedoria maior, ela sabe. Vamos pensar assim, eu sou uma pessoa que eu tô precisando muito, eu tô me sentindo muito desanimada, né, com a minha vida, não tô gostando do trabalho que eu faço, eu tô muito me sentindo que eu tô muito afastada de mim, e não sei, eu tô confusa, eu não sei que caminho tomar, não quero a vida que eu tô vivendo agora, né, mas o trabalho que eu tenho agora, as pessoas que estão na minha vida agora, mas eu não tenho aquele conhecimento, tipo, eu não sei o que eu quero, sabe? Então, se a gente tá nessa fase, eu não sei o que eu quero, né? Mas eu sei que eu não quero isso que eu tô vivendo aqui, esse trabalho, por exemplo, vamos falar do trabalho. Mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, primeira coisa, lembra que eu falei lá? Primeiro passo, primeiro caminho que a planta vai ajudando a gente é na reconexão. Então, primeiro, se eu tô num trabalho que eu não gosto, que eu não quero e não tô conseguindo enxergar à frente algo que eu possa oferecer para o mundo, que realmente faça sentido para mim, que me faça sentir plena e feliz, mesmo que tenha os desafios que todo trabalho tem, então eu estou muito afastada de mim, né? Então a gente precisa ir lá na raiz. Então o que está acontecendo? Eu estou afastada de mim, eu não sei nem quem eu sou. E outra, eu não estou com autoconfiança suficiente para entender que eu posso fazer o que eu quiser. Ok, eu posso precisar de um tempo, né? Um caminho, uma escadinha, talvez eu não vá largar aquele trabalho e aquilo tudo de uma hora para outra. Mas, peraí, qual é o primeiro passo que eu posso dar agora? Então, o que é que a gente identifica aqui? O que é que eu faria, tá? Primeiro, eu tomaria um banho de ervas quentes em um dia. Então, o que é que eu faria? Eu pegaria essas 3 plantas aqui, ou uma delas, a que você tiver também, né? Que às vezes você não vai ter tudo naquele momento. Aqui eu percebi que mais auxilia, eu usaria a arruda, por exemplo. Por quê? A arruda vai ajudar a trabalhar essa sensação de frustração. Poxa, eu tô em um trabalho que eu não gosto, eu não queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse diferente, eu queria me sentir assim, eu queria me sentir assado. Ninguém me vê, blá, blá, blá. E aí você vai, vamos dizer, trabalhar a arruda para trabalhar nessa limpeza profunda e você vai conectar com a arruda, lembrando, digamos que aqui eu tenho a planta, que tá o óleo essencial da planta, tá? Mas imagina que é uma planta. Você vai parar, né? Você vai escolher aquela planta e você vai conectar Divino Criador, né? Força Criadora, aquilo que você acredita. Você vai solicitar a energia da natureza, a energia de todos os seres que trabalham com a verdade, né? Essencial que contém no DNA de cada planta. E você vai pedir, né? Para que essa vibração do arruda, né? Vamos imaginar que aqui está o arruda, possa realizar uma limpeza em você, limpando as interferências, as crenças,
tudo aquilo que pode estar te impedindo de enxergar a verdade, né, dessa situação, limpando suas frustrações, seus medos. Aí, gente, é de cada um, né? Pô, o que é que eu sinto que eu tô precisando? Né? Eu preciso limpar isso, isso, isso. E aí você vai conversando com a planta, porque você vai direcionando. Tudo é energia. Lembra? Então, se eu dou a planta não vai entender a palavra que eu falo, mas o direcionamento é a consciência e a energia, que é aquela necessidade que eu tô de mudar aquele padrão. Porque se eu sinto frustração, eu gero um padrão. Se eu falo com a planta e peço para que me ajude a trabalhar essa frustração, né? Então, eu estou emanando aquela energia. E aí, essa planta, ela vai justamente atuar nesse sentido, tá? Então, e pedindo para que ela atue no seu potencial máximo, sempre pedindo para te trazer a consciência necessária para esse momento. Não adianta você pedir, me ajude, pelo amor de Deus, a encontrar um emprego assim, assim. Não é assim que as coisas funcionam. É te ajude a entender dentro de você o que você está precisando deixar embora para que as oportunidades da tua vida possam surgir, para que você possa enxergar. Porque às vezes está ali na nossa frente e a gente não enxerga, né? Não se acha capaz, às vezes, de fazer aquilo. Então, perceba que sempre é para dentro, nunca é pedir algo fora, é sempre dentro que o fora ele começa a se materializar, tá? Então, eu faria um dia de banho de arruda, tá? Depois, no outro dia, eu entraria com o banho com as 3 ervas, manjericão, alecrim e lavanda, tá? Porque cada uma tem aqui uma questão específica, né? O manjericão ele vai ajudar nesse equilíbrio e ele vai ajudar também as outras plantas a trabalharem a trazer mais esse magnetismo da energia de todas as outras plantas, porque ele se conecta com todas as vibrações, tá? O alecrim, que vai ajudar a trabalhar a criança interior, aquela frustração e a trazer a sensação de, opa, eu tenho meu lugar no mundo, eu também posso, né? E a lavanda que vai trazer essa energia mais sutil, né? De dizer, opa, peraí, deixa eu me centrar para ver o que é que eu consigo fazer agora, né? Porque tá uma bagunça tão grande e eu preciso de um primeiro passo. A lavanda vai ajudar nisso, tá? E aí, depois, no outro dia, isso você poderia inicialmente fazer 3 dias seguidos. Ah, não posso fazer 3 dias seguidos. Faz do jeito que der. Uma semana, outra semana, tá? E tomaria um banho nesse caso, gente, qual erva que se utilizaria, né? Se a gente tá falando que precisa de mudança, de movimento, né, de ação, poderia se trabalhar a erva doce, né, que vai trazer esse aspecto da coragem, de ir em busca, né, do masculino. Ou se você percebe que a tua questão ela tá muito relacionada com baixa autoestima, porque você não tá confiando em você, você vê todo mundo fazendo tudo e parece que você não consegue fazer nada, né? Então, eu vou trabalhar com hibisco, eu vou trazer para mim essa energia. Então, vocês conseguem perceber como a magia ela é interessante, né? Ela trabalha em muitos níveis. Quando a gente começa a conhecer, a gente começa a conectar com o que a gente precisa, tá? E aí, ok, beleza, como que eu vou fazer? Então, escolhi o banho, vamos dizer um exemplo de arruda. Vou conectar, limpar, né, aquela planta, pedir a limpeza, né, daquela planta, de qualquer energia intrusa, se for uma erva seca, porque ela passou por processos industriais, né? Se for a fresca, não precisa, e você vai conectar com aquilo que a gente estava conversando agora, tá? E aí, quando você for tomar o seu banho, você vai, primeiro, se a erva for fresca, não precisa ferver água nem nada. Pega água fria ou morna, se você preferir, vai lá macerando aquela planta, né? Então você vai soltando aquela planta, liberando aquela energia ali naquela água, né? Realizando aquela magia enquanto você vai fazendo sua conexão, tá? Essa conexão pode durar 1 minuto, mas ela é necessária, tá? Então aí, depois que você toma o teu banho normal, você pode coar ou não, tá? Coar às vezes é mais prático, né? Porque senão depois você tem que limpar aquelas plantas ali que ficam. Mas também é maravilhoso tomar, sentir realmente as ervas no corpo, tá? E aí, tomou o banho normal, respirou, jogou da cabeça aos pés. De preferência, sempre, tá? Pode ser daqui pra baixo, não quero lavar meu cabelo hoje. Pode. Mas deixe pra fazer naquele dia de preferência que você for lavar o seu cabelo.
né? Ou, sei lá, acabou que nesse dia eu sinto de fazer e eu não vou lavar meu cabelo. Faz. Não entra numa coisa de regra. Faz. E aí, você naquele momento, essa parte é muito importante. Você vai sentindo que aquilo que você precisa já tá chegando. Então imagine que quando você vai sentindo aquele aroma, aquele cheiro, você já vai começando se você tá com a autoestima baixa, você vai começando a se imaginar, se sentindo melhor, se sentindo mais forte, enxergando o teu poder, né? A quantidade das ervas, tá? Deixa eu ver aqui o que a Renata falou. Na verdade, eu fico com uma nuvem embaralhada de tantas coisas para colocar em prática e não sei por onde começar. Ok, vai conectando com isso aí, né? Com essa sensação de muitas coisas para colocar em prática e não sei por onde começar. Isso é uma estagnação que a gente fica, né? De excesso de informações e porque a gente acha que tem que fazer tudo. Então, eu sei muito bem como é isso. Eu acho que, na verdade, todo mundo que tá aqui sabe como é isso. Só que, às vezes, tem momento que a gente tá muito nisso. Muito, muito nisso. E a gente paralisa, né? O que não é ruim. Porque se eu paraliso, eu tenho que parar tudo para entender o que é essencial, né? Então, você vai começar, Renata, pelo que é essencial. O que é essencial para mim é aquilo que me move, né? Dando o meu exemplo, eu também quero fazer tudo. Eu tenho tendência de querer fazer tudo e aí, tipo, não sei por onde começar. Ok, eu começo a me perguntar o que é essencial, como eu posso contribuir mais? O que eu tenho de melhor em mim que eu posso contribuir? Poxa, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar sobre o que eu conheço, eu gosto de passar conhecimento, eu gosto de fazer conexões, né, com energias mais sutis, ou seja, eu gosto de trabalhar com meditação. Então, eu vou começar por esse caminho. Eu vou começar por aquilo que eu sei que é o que de melhor eu posso fazer. Porque eu tenho 1001 cursos, eu posso fazer 1001 coisas. Mas se eu ficar colocando flecha para todo lado, né, atirando para todo lado, eu não vou conseguir oferecer nada, né, direito assim. Então eu preciso escolher, né? Então a primeira coisa se pergunta como eu posso contribuir mais. E aí começa de um ponto. E isso é treino, né, gente? Eu bem sei disso, eu também tenho essa questão de às vezes vem essa paralisação mesmo, que é pra gente parar e dizer, ok, o que é que eu vou ter que abrir mão? Tem um monte de coisa, né? O que é que eu vou ter que abrir mão? Eu vou ter que abrir mão desse curso aqui que tá acabando, não vou mais fazer. Vou ter que abrir mão disso, daquilo outro e vou começar por aqui. A gente faz isso quantas vezes for necessário, tá? E vai conectando aí que pode ser que no final a planta já te dê uma orientação com relação a isso. A quantidade de ervas, né, é o seguinte, gente, não tem quantidade certa. Se vai para banho, vamos pensar assim, um punhado, não precisa ser uma cheia, mas um punhadinho de cada planta. Ou seja, uma colher de sopa de cada planta, digamos assim. Eu boto menos que isso, tá? Porque a gente tá trabalhando com uma energia sutil. É como se no fio do meu cabelo tem, né, as informações do meu DNA. No fio de cabelo da planta tem aquela informação. Então a gente não precisa usar muito. Até porque a gente sabe que não é pra gente estar sugando a natureza, né? Meu Deus, agora eu vou comprar 1 quilo de planta e vou utilizar de tudo quanto é... Não, é a gente usar com sabedoria. Menos é mais, né? Então, você vai preparar. Vamos dizer que você coloca um punhadinho ou uma colher de cada planta dessa, tá? Fresca, direto na água. Deixa ali um tempo. 10 minutos, 20 minutos, meia hora. É o tempo que der pra você. Pode sair de casa, vai sair de casa de manhã, faz a conexão e deixa elas imersas ali. Quando você voltar depois, você tira e toma o banho, tá? Depois, agora se você for usar erva seca, você vai fazer o chá, como se você estivesse fazendo chá, tá? Então você vai pegar a arruda seca, por exemplo. Você vai pegar a arruda, vai ferver a água, não ferve a arruda, ferve a água, desliga o fogo, coloca uma colher da arruda. Faz a conexão, tá? Deixa ali pelo menos por uns 10 minutos, 15 minutos, vai fazer outras coisas. E aí, se quiser deixar mais tempo também pode, não tem problema. E aí depois você coa, complementa com água, pode complementar com água, tá? Porque a água, ela é
um componente é justamente que vai ajudar a trazer essa energia para você, tá? Então a água, ela é um carreador, né? A gente não é 70% água? Então, tá, a gente tá trazendo a energia daquela planta sutil ali através daquele elemento água que vai ajudar a acessar toda a água do nosso corpo, tá? Ou seja, vai ajudar a acessar a energia daquela planta através dessa nossa composição corporal. Então, a seca, vamos lá, porque é muita informação e eu estou misturando. A fresca, espero que vocês tenham entendido, não precisa ferver, tá? A erva seca não precisa ferver água, que eu tô falando, tá? A fresca, já o nome já diz, você pode usar ela fresca na água fria mesmo, tá? Não precisa de água quente. Quando é a erva seca, precisa da água quente, tá? Então não precisa chegar a ferver, não é que precisa, tá, gente? Porque na verdade ali é um campo sutil, mas é preferível, tá? E aí você vai ferver a água, depois você vai desligar o fogo, acrescentar uma colher, por exemplo, da arruda, conectar, abafou, como eu já expliquei, e aí espera, vai tomar o seu banho. Toma banho normal. Depois do banho, o que a gente faz? Respira, conecta com aquela energia, já vai trazendo, poxa, né? A arruda vai me trazendo essa sensação, né, de segurança, de que eu posso largar tudo isso, que eu posso soltar, que eu posso ser quem eu quero ser. Que eu não preciso achar que o mundo e as pessoas vão me dar o que eu preciso, que eu posso me dar. Eu posso liberar, transformar, fazer magia com essa frustração que eu sinto por não ter a vida que eu queria, por não conseguir fazer o que eu queria fazer da minha vida, por não conseguir ser igual a fulano, cicrano. E me traz esse entendimento para que eu tome as rédeas da minha vida. Vai conversando. Tem gente que não gosta. Às vezes às vezes tá tão cansado que não sabe nem o que dizer nesse momento. Respira, só sente aquela energia entrando em você e pede assim, eu peço a consciência que eu preciso nesse momento, apenas a consciência que eu preciso nesse momento. E é assim que você vai conectar, né? Então às vezes eu simplesmente tô tão cansada que eu só jogo aquele banho, respiro e me entrego. Né? E às vezes eu converso, às vezes eu trago imagens, depende de como a gente tá, né? Então não levem tudo muito à risca, tá? A frequência desse banho depende de como você tá, né? Eu gosto de tomar pelo menos umas 2 vezes na semana, tá? Diversos banhos, né? Depende do momento. Mas pelo menos uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez no mês, do jeito que for possível para você. Quem tem mais tempo vai fazer do jeito que eu disse. Ou não é nem questão de ter mais tempo, né, gente? É questão de organizar o tempo. Né? Então, se você organiza uma vez na semana para tirar 20 minutos, meia hora, 10 minutos, 5 minutos para fazer, né, esse banho, que onde você vai fazer, vai conectar e tal, na hora, ótimo. Ah, mas eu acabo não fazendo e não sei o que, não sei o que. Ok, não tem desculpa. De novo, eu esqueci de pegar a poção. Mas ok, você vai preparar uma poção, tá? Pelo menos umas 3 poções para você ter em casa já pronto. Como é que faz isso? Vamos dizer que eu vou fazer esse banho que eu falei, que vai ser para ajudar a pessoa a sair daquele lugar de minha vida tá uma merda, eu quero mudar esse trabalho e não sei o que, e ir para aquele lugar do eu posso, eu consigo, da ação, tá? E, gente, parando aqui, interrompendo a programação para constatar, o Instagram tá me mostrando aqui o tempo da live, que não foi possível ainda para mim fazer uma live de meia hora, né? Porque eu já passei 1 hora. Então, ok, né? Da próxima vez eu vou continuar tentando, não vou desistir, tá? Eu vou tentar aqui ir complementando, já tô no final já, tá? Pra gente fazer a conexão com o oráculo. E o desafio, tá? Então, eu até me perdi aqui, onde foi que eu tava? Eu tava na parte de você ir fazendo a conexão, né? Ok. Então, de você ir fazer a poção. Tava nessa parte. O que é que você vai fazer? Não tem aqueles potes de azeitona, de vidro, que ele veda, que é fechado. Você vai pegar um daquele bem limpo, esterilizado, tá? E você vai trazer, por exemplo, arruda, manjericão, aí você vai escolher conforme que você precisa. E o hibisco, 3 ervas, porque você tá precisando acessar essas 3 energias. Você vai
Pode ser seco ou fresco e pode misturar. Não tem problema. Gente, se cair eu volto, tá? Porque eu nunca vi o Instagram mostrar assim o tempo restante. Então pode ser que caia. Se cair, eu volto pra complementar. E pra gente fazer a conexão, né? E aí você vai encher mesmo com a planta. Aí você vai colocando a quantidade que você tem, né? De cada uma. Depois você vai completar até o final, né? Até ficar o pote cheio com álcool. Que álcool? De preferência, ou álcool de cereais, tá? Que você encontra em loja de perfumaria, de essências, às vezes até em loja de produto natural. Procura, né? Às vezes até na internet.